E se um único telefonema pudesse decretar o fim econômico de 10 cidades brasileiras? Donald Trump anunciou que vai tarifar o Brasil em 50%. Estamos falando de uma bomba econômica capaz de destruir décadas de trabalho, exportações e sonhos de comunidades inteiras. Imagine perder 101% da sua economia em um único movimento. Sim, você ouviu direito, 101%. Hoje vou apresentar 10 cidades brasileiras que correm sérios riscos com essa taxa. Milhares de empregos, bilhões em exportações. Então, bora pro vídeo. Começando com São José dos Campos, São Paulo. A cidade em 2024 exportou 1,9 bilhão de dólares em aeronaves e peças de avião para os Estados Unidos. Para você ter uma ideia do tamanho dessa dependência, isso representa 21% de todo o PIB municipal. A Embraer emprega 11 mil pessoas na região. Quando a taxa entrar, há risco de demissão em massa. E não são empregos qualquer, são trabalhadores formais de alta qualificação. Engenheiros, técnicos em CNC, especialistas em aviação. Também tem o aeroporto Professor Urbano Enércio Stamp. Funciona como uma fábrica-porto, despachando carga premium direto para os Estados Unidos. Quando esses fretes ficarem 50% mais caros, muitas encomendas simplesmente vão ser canceladas. Ilhabela. Em 2023, viu 36,3% do volume de exportação sendo direcionado para os Estados Unidos, com um total de aproximadamente 3,1 bilhões em petróleo bruto e derivados. Essas exportações são realizadas principalmente pelo terminal Almirante Barroso. A cidade recebe royalties que dependem de 75% da produção offshore destinada aos americanos. Quando a taxa entrar, é como cortar quase toda a receita municipal de uma vez. Imagina sua cidade perdendo 75% do orçamento da prefeitura. Não teria dinheiro nem para manter os serviços básicos funcionando. O terminal foi construído especificamente para atender rotas diretas para os Estados Unidos. A infraestrutura toda, os oleodutos do Planalto, os pires, tudo foi desenhado pensando nesse fluxo específico. Redirecionar esse petróleo para outros mercados vai significar custos extras de logísticas, frequência menor de navios e adaptações custosas na infraestrutura. Se a taxa vigorar por um ano, a capacidade do terminal pode ficar 35% ociosa. A alternativa que está sendo estudada é a exportação pelo Canal de Suez e depois para refinarias na Índia. Mas isso aumentaria drasticamente a distância, o tempo de viagem e os custos. É como ir de São Paulo ao Rio, passando por Manaus. Tecnicamente possível, mas economicamente questionável. São Sebastião exportou 361 milhões de dólares para os Estados Unidos em 2025. São milhares de trabalhadores portuários registrados que dependem diretamente dessa movimentação, desde estivadores até técnicos especializados em petróleo e combustíveis. O Porto de São Sebastião foi adaptado ao longo de décadas para receber petroleiros que fazem a rota Brasil-Estados Unidos. A infraestrutura, os contratos de longo prazo, a logística de recebimento e armazenagem, os sistemas de bombeamento, tudo gira em torno desse fluxo específico. É como se fosse uma fábrica montada para produzir um único produto para um único cliente. Quando a taxa entrar, muitos navios vão simplesmente parar de vir ou reduzir drasticamente a frequência. Os trabalhadores portuários já estão sentindo o clima. Sindicatos relatam que empresas estão adiando investimentos em modernização. Algumas já até cancelaram contratos de longo prazo. E há rumores de que navios estão sendo redirecionados para outros portos brasileiros menos dependentes do mercado americano. Santa Cruz do Sul é conhecida pela produção do tabaco, e 10,72% do tabaco produzido na região vai direto para os Estados Unidos. Estamos falando aproximadamente de 134 milhões de dólares anuais. São 3 mil famílias fumicultoras que dependem dessa cultura. Não é só o emprego formal na cidade, são pequenos produtores rurais, famílias que há gerações plantam o tabaco. Essas famílias investem todo ano em estufas especiais, sistemas de cura, mão de obra especializada, tudo pensado para atender às exigências técnicas dos compradores externos. A BR-471 e o Porto de Rio Grande funcionam como um corredor exclusivo para escoar essa produção. Todos os dias, centenas de caminhões carregados de tabaco fazem essa rota, alimentando um sistema logístico que pode entrar em colapso. É uma cadeia que envolve desde o produtor familiar até grandes trade companies, transportadoras, armazéns e portos. Itajaí. No primeiro semestre de 2025,
o porto da cidade registrou um desempenho significativo, movimentando cerca de 1,86 milhões de toneladas de cargas gerais e contêineres, um crescimento histórico de 1.686% em relação ao mesmo período de 2024, quando movimentou 104 mil toneladas. O porto de Itajaí, um dos principais pontos de exportação do estado, é diretamente afetado por essas tarifas. A expectativa é de que haja uma redução de mais de 30% nas exportações destinadas aos Estados Unidos nos próximos meses, devido à tarifa. Os setores que se destacam entre os mais impactados incluem a indústria moveleira e a de madeira serrada, que contém forte presença na região. Empresas da região já estão buscando alternativas para direcionar suas exportações a outros mercados, como a Europa e Oriente Médio, minimizando assim o impacto das tarifas impostas pelos Estados Unidos. A JBS Terminals, que tem exclusividade para a carga da costa leste dos Estados Unidos no complexo de Itajaí, já está reavaliando investimentos. Joinville exporta principalmente produtos da indústria automotiva e maquinária industrial para os Estados Unidos. Os principais itens exportados incluem partes reconhecíveis de motores, bombas de ar, peças para veículos automóveis, refrigeradores e fios de cobre, entre outros. Somente no primeiro semestre de 2025, as exportações de Joinville para os Estados Unidos totalizaram cerca de 124 milhões de dólares, representando 18% das exportações totais da cidade, cujo valor geral no período foi de 613 milhões de dólares. O cenário se torna mais preocupante quando consideramos que Joinville já reportou uma queda de quase 20% em suas exportações para os Estados Unidos no semestre deste ano. A implementação das tarifas pode inviabilizar diversas operações comerciais e, como consequência, levar à perda de empregos e desaceleração do crescimento econômico na região. Dada a elevada dependência das exportações para os Estados Unidos, a cidade pode precisar reavaliar suas estratégias comerciais, considerando o fortalecimento das exportações para outros mercados, como a Europa, a fim de mitigar os efeitos negativos de uma possível tarifa sobre suas operações. Novo Hamburgo exporta principalmente para os Estados Unidos produtos ligados aos setores de metalurgia, calçados, couro, máquinas e equipamentos. Estudos apontam que a região de Novo Hamburgo está entre as cidades gaúchas com maior dependência das exportações para os Estados Unidos, representando mais de 5% do PIB local. O valor total das exportações de Novo Hamburgo para os Estados Unidos em 2025 até agora é de aproximadamente 26,4 milhões de dólares. Este valor representa cerca de um terço das exportações totais na cidade no período, que somaram 83,6 milhões de dólares, com um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Com essa tarifa, espera-se uma redução expressiva nas exportações de Novo Hamburgo para os Estados Unidos, o que pode causar perda de competitividade dos produtos locais no mercado norte-americano, dificuldade de realocar os produtos para outros mercados, efeitos negativos em cascata na economia local e possíveis impactos indiretos na cadeia produtiva. Pindamonhangaba é uma cidade que se destaca como um importante polo exportador no estado de São Paulo, especialmente no Vale do Paraíba. Em 2024, as empresas da cidade movimentaram cerca de 1,5 bilhão em exportações totais. Quanto ao volume específico exportado para os Estados Unidos em 2025, até o momento a estimativa é de cerca de 159 milhões de dólares. Os principais produtos exportados de Pindamonhangaba para os Estados Unidos são alumínio, tubos de ferro-aço, óleos de petróleo e minerais bituminosos. A tarifa deve afetar severamente as exportações para os Estados Unidos, tornando os produtos mais caros e menos competitivos no mercado norte-americano. A redução já observada nas exportações da região ao longo do primeiro semestre de 2025, com queda de 36% em Pindamonhangaba em comparativo com o ano anterior, e ainda pode ser agravada pela tarifa, impactando a economia local, o emprego e a cadeia produtiva. Sobral, como parte do estado do Ceará, tem sua exportação para os Estados Unidos concentrada principalmente em produtos siderúrgicos como ferro, aço e seus derivados, que constituem cerca de 76,5% das exportações cearenses para os Estados Unidos. No primeiro semestre de 2025, o Ceará exportou mais de 1,1 bilhão de dólares, dos quais 528 milhões foram de produtos siderúrgicos, quase metade do total exportado pelo estado nesse período.
Sobral, como um município significativo do Ceará, contribuiu com cerca de 47,8 milhões de dólares em exportações, representando aproximadamente 9,4% do total exportado pelo estado até abril de 2025. Quanto ao impacto da tarifa de 50%, espera-se um efeito significativo e prejudicial para o Ceará e para os municípios como Sobral. A sobretaxa deve tornar os produtos siderúrgicos e outros itens menos competitivos no mercado dos Estados Unidos, podendo levar a uma redução expressiva nas exportações, perda de mercado para concorrentes internacionais e impactos econômicos negativos locais e regionais, afetando empregos e a cadeia produtiva. Cruzeiro do Sul é atualmente o município gaúcho mais dependente das exportações para os Estados Unidos. Em 2025, 101,34% do valor adicionado bruto local está relacionado às vendas para o mercado americano, evidenciando uma dependência quase total da economia municipal em relação a esse destino. O principal produto exportado é o tabaco, segmento em que a cidade e a região se destacam nacionalmente. Outras exportações relevantes envolvem madeira, couro e, em menor escala, alimentos e móveis, seguindo o perfil exportador do Vale do Taquari e do Rio Grande do Sul. O valor exato das exportações de Cruzeiro do Sul para os Estados Unidos em 2025 não foi divulgado publicamente em dólares, mas fontes oficiais e setoriais confirmam que a maior parte da produção local de tabaco segue diretamente para o mercado norte-americano, responsável praticamente pela totalidade das receitas externas do município. Cruzeiro do Sul é a cidade brasileira mais vulnerável à tarifa de 50%, visto que sua economia gira integralmente em torno das exportações para os Estados Unidos. Essas 10 cidades são um retrato perfeito de como o Brasil ainda funciona como fornecedor de matéria-prima para os países ricos como os Estados Unidos. Elas se especializaram, ficaram competitivas, geraram empregos e renda. Algumas vão conseguir se adaptar, encontrar novos mercados, redirecionar a produção. Outras podem simplesmente quebrar. E você, conhece alguma dessas cidades? Tem amigos ou família que trabalham nesses setores? Deixe nos comentários como você vê essa situação. E se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Até a próxima. Fui!